Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso tradicional pós-jogo análise de entrevista coletiva. O Orlando Ribeiro é um cara que não fala muito na entrevista, então não é aquele podcast do Lisca como nós tínhamos antes, mas achei interessante, principalmente porque é uma derrota, dolorosa, enfim, mas é legal analisar a entrevista depois de uma derrota para ver quais são as posições do treinador depois de um resultado adverso. Achei interessante isso. Então, vamos aqui fazer a nossa breve análise e resumo de como foi a entrevista coletiva do Orlando Ribeiro após essa derrota para o Atlético Mineiro em casa, um jogo em que o Santos, como já falei no pós-jogo, não foi tão mal, principalmente no primeiro tempo, mas acabou por falhas, principalmente do Marcos Leonardo, falaremos disso durante o vídeo, acabou não conseguindo o resultado melhor. Então vamos ver alguns trechos da entrevista, mas antes peço sempre se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você já for, muito, muito, muito obrigado. E não mais, deixe um like, compartilhe e comente o que é que você está achando do trabalho do professor Orlando Ribeiro. Então, o Orlando começou. Não foram tão poucas perguntas, mas foi só uns minutos de entrevista coletiva. A primeira pergunta foi com relação ao que é que não deu certo, né? Qual que era a avaliação dele. A resposta dele foi muito simples. Ele falou que é difícil analisar a derrota, ele prefere dizer que tem que falar do resultado. Ele fala no sentido assim: o resultado foi ruim, mas o desempenho foi bom. Então, ele diz isso: o desempenho foi bom, mas o resultado não veio. Lamento o resultado. A próxima pergunta foi com relação ao Marcos Leonardo, né, a questão dele ter perdido muitos gols, o que é que está faltando, uma questão psicológica. E aí ele falou que o Marcos Leonardo ainda é um garoto, eu concordo com ele nesse sentido, e talvez seja questão de ansiedade, e aí ele falou que o gol de pênalti pode ser que ajude até a passar um pouco disso, com um pouco mais de tranquilidade e lucidez ele vai melhorar. Para as palavras sobre o Marcos Leonardo. Como eu falei, eu gostei da postura do Marcos Leonardo de ter chamado a responsabilidade para marcar o gol e de ter saído correndo depois de marcar o gol, pegar a bola para tentar virar o jogo. Infelizmente, eu acho que acabou atrapalhando o sistema defensivo do Santos, mas achei que foi uma atitude de quem queria vencer e de que sentia que tinha responsabilidade, na minha opinião, realmente tinha, com relação aos gols perdidos. Também sobre a questão de resultados e da parte psicológica. Ele foi perguntado sobre isso, né, como fazer esse trabalho com os jogadores. Ele falou que é a primeira experiência dele como treinador no profissional, mas ele não vê como algo que atrapalhe essa experiência. Ele disse que passou por várias equipes na mesma situação, é parte da prática. Os resultados não estão aparecendo, até porque eles estão jogando com equipes de alta qualidade, segundo o próprio Orlando Ribeiro, só não está tá faltando errar menos. São equipes de alta qualidade, ele diz, né, o Santos não pode errar mais do que eles e o Santos está errando mais do que eles. Então, essa foi a grande questão. A outra pergunta foi sobre substituições. Bom, primeiro ele foi perguntado sobre a questão do ambiente de vestiário, né? Parece que demorou um pouquinho mais para ele sair do vestiário e vir à entrevista. E aí ele falou que estava vendo o compacto do jogo para ter uma noção melhor da partida. Diz que os atletas sentiram a derrota. E aí o papo é que tem que sentir no máximo até amanhã, assim, 1 hora, 2 horas até amanhã no máximo, até o dia seguinte, para não esquecer do jogo, mas esquecer do resultado e trabalhar para melhorar. E aí perguntaram da questão da demora para substituição e por que o Sandro. E aí eu vou trazer esse trecho porque eu achei interessante. Ele vai falar sobre o porquê dele demorar, que foi uma das minhas questões, assim, assistindo a partida. Primeiro eu achei que sim, ele demorou. E segundo, ele não substituiu o Luan, como com essa demora, né? O Luan foi nessa leva aí de substituições, mas eu achei que demorou, então vamos ver o que ele respondeu com relação a isso. Foi perguntado do Sandro, não vou necessariamente colocar aqui a resposta, mas vamos ver a resposta dele. 30 minutos. Eu não entendia que a equipe estava jogando mal. Mesmo assim, nós estávamos ainda oferecendo muito perigo para a equipe do Atlético. Então, nós já estávamos preparando, na hora que tomamos o gol, preparando uma substituição, tanto é que depois nós esperamos. Então, eu acredito que quando as coisas não estão, não tem necessidade de mexer, eu não mexo. Mexer por mexer, dificilmente eu vou fazer isso, provavelmente eu não vou fazer.
O Sam, Enfim, aí ele vai responder do Sandro, mas é interessante isso, né? Mexer ou não mexo. E aí, para mim, fica um pequeno erro de análise, porque eu acho que ele deveria ter mexido principalmente na questão do Luan. É o que eu vim batendo principalmente durante o pós-jogo, assim, eu acho que o Sanches ia cansar, então talvez tivesse que ter mexido antes nesse sentido, mas o Luan tinha que ter saído pela própria ineficiência dele. Nem que fosse para colocar alguém que corresse mais pelo time e que liberasse o Sanches para não precisar voltar para marcar. Mas é isso. Então ele tem uma visão de que, se na opinião dele o time estiver bem, não mexe, faz sentido. O time que está ganhando não se mexe. O problema é que o Santos não estava ganhando, mas estava criando, assim, não vou tirar esse mérito dele. É só que o Luan, na minha opinião, o Santos estava indo bem, apesar do Luan, não graças a ele. Falaremos mais do Luan um pouco mais para frente. Na questão do Sandro, ele falou que é um atleta que, na visão dele, consegue marcar bem, chega bem ao ataque, então ele achava que precisava desse gás, até porque o Sanches já não é muito jovem, então seria um jogador para isso, para dar essa força. Então, colocar alguém descansado, eu achei válida a resposta, não acho que o Sandro comprometeu. Até entrou muito no final, mas pelo menos não foi aquela entrada terrível que foi contra o jogo do Fluminense, né? Que trocou pênalti. Enfim, terrível. A próxima pergunta é sobre essa questão dele ficar fazendo algumas mudanças de partida para partida e do Marcos Leonardo não ter sido tirado da partida, apesar de ter errado muito. E aí perguntaram para ele se, na opinião dele, seria interessante manter o Marcos Leonardo assim ou tirar o Marcos Leonardo. E aí ele falou que durante a semana ele não faz muito testes, ele tenta deixar um padrão, eu acho que isso é interessante, até porque ele falou que ele não tem muito tempo. E aí, às vezes por cartão, às vezes por contusão, às vezes por desgaste, vai fazendo algumas alterações. Que é bem o que vocês têm visto, né? O Camacho saiu por cartão, o Maddison não volta por contusão, o Soteldo possivelmente vai ficar fora aí por contusão. Então, são essas coisas que vêm influenciando nas escalações dele. E aí, perguntado sobre o Marcos Leonardo, ele falou que não tinha essa necessidade, na opinião dele, porque tem certeza que ele vai se recuperar. E aí, a pergunta, a gente começa a falar sobre o Luan, né? Então, perguntaram assim sobre se ele não achava que o Luan e Sanches juntos, que é uma mesma escalação que tinha sido usada contra o Internacional, que não foi assim tão boa, se ele manteria, se ele não manteria, se ele não achava que era uma escalação lenta. E aí ele falou que contra o Juventude ele ia pensar, não é ideal a gente ficar falando, né? Ficar entregando segredos. Mas aí ele falou sobre como ele viu esse jogo com a meia de Luan e Sanches. E eu vou colocar esse trecho aqui para nós outros vermos agora. Deixa eu só confirmar se está no certo aqui. o que aconteceu, né? Eu acredito que esses dois que jogaram, o Luan e o Sanches, fizeram uma boa partida, assim como a equipe. Então eu não vi assim prejudicar a equipe questão de ser lento ou não. Às vezes parece ser lento, mas o que vale mesmo é o raciocínio, o que vale mesmo são as ações que eles têm dentro de campo. Então eu acredito que deu certo. Questão de resultado, repito, não. Mas nós tivemos, na minha opinião, mais chances do que o Atlético Mineiro. Verdade, concordo. Eu, de novo, não sei se concordo com a questão de parece ser lento, mas o que vale é o raciocínio, porque o Luan pode raciocinar o quanto ele quiser, mas ele não pegou na bola. E se ele não pega na bola, não vale raciocínio nenhum, assim, na minha opinião. Eu achei que o Sanches sim apareceu, buscou o jogo. O Sanches é esse jogador que se entrega. Ele se entrega no máximo da condição física dele. É que a condição física dele o limita neste momento. Mas o Luan, eu tendo a discordar. Eu acho que ele foi muito apagado. Ele não apareceu para a partida. E aí, assim, se ele raciocinar bem ou não, acaba não sendo aparente, né? Não acaba não aparecendo. E aí, de novo, uma pergunta sobre o Luan. Perguntado, e essa foi uma pergunta até meio agressiva, assim. Perguntou sobre a questão do Luan ter sido substituído e ter saído reclamando. E aí, o próprio jornalista falou que ele achava que ele não tinha produzido nada na partida, e eu concordo, como eu já falei aqui. E se isso teve influência, né? Com, com o fato dele ter sido substituído tardiamente, também, na opinião do jornalista, depois do gol. E aí perguntou assim, por que ele tinha sido titular nessa partida. E aí eu vou colocar de novo a resposta do Orlando Ribeiro, porque aí é uma resposta que sim, era o que eu estava pensando, né? Por que é que o Luan seguiu como titular e por que é que ele não foi substituído. Vamos ver a resposta dele.
Sim, mas hoje ele não reclamou. Interessante, esse momento, ele teve essa pergunta, né, de ter sido, o Luan ter reclamado na última partida, e aí o próprio Orlando falou, mas ele não reclamou hoje, né, ele reclamou, e aí os jornalistas tiveram uma discussão meio em off, assim, não uma discussão, assim, né, o pessoal tipo, ah, não, uma explicação, né, no último jogo ele reclamou, mas dessa vez ele não reclamou, assim, e é isso que o Orlando Ribeiro vai bater na tecla, né? Pois é, então ele aprendeu. Eu acho que é isso que eu quero. Acho que essa é a questão que a gente tem que resolver. Enquanto ao desempenho dele, se a equipe fez, na minha opinião, fez um bom desempenho, teve mais ações do que o Atlético para chegar ao gol, e ele estava em campo, eu acho que ele foi bem. Na minha opinião, ele não foi mal. Nós podemos, numa outra semana, num outro jogo, escolher uma outra situação de jogo. Um atacante a mais, talvez um que defenda mais. Mas, na minha opinião, ele não foi mal no jogo. Ele teve uma boa atuação. A gente só precisava mudar alguma coisa, nós já tínhamos levado o gol, e a gente precisava novamente atacar um pouco mais. E eu fiz a substituição, e se ele não reclamou dessa vez é porque ele aprendeu. É um jeito de ver a coisa, né? Ele aprendeu, mas eu tava pensando assim que talvez contra o Juventude sim faça sentido você colocar Sanches e Luan, deixa só o Rodrigo Fernandes marcando, porque seria um time que atacaria menos, então você poderia utilizar aí o Luan e o Sanches sem precisar marcar como força ofensiva. Mas até que funcionou contra o Atlético Mineiro. Não dá para dizer que o Santos não teve chance, que o Santos não chegou no ataque. A minha questão é que chegou no ataque sem a presença do Luan. O Luan fez muito pouco, assim. Então essa que é a minha questão com ele. Mas segundo o Orlando Ribeiro, o Luan não reclamou, e se ele não reclamou é porque ele aprendeu. Então eu imagino que ele vai continuar sendo titular na próxima segunda-feira contra o Juventude, até porque a chance do Soteldo jogar, pelo que já está rolando aí, talvez o Soteldo não jogue mais nem na temporada. Então acho que a chance do Luan continuar como titular é bem grande. Para terminar, eles perguntaram sobre Libertadores, se dá para sonhar. Ele falou que se tiver chances matemáticas, ainda dá para sonhar. E perguntou sobre a questão de entrar com da mesma formação contra o Inter. Né? Por que é que repetiram uma formação de uma derrota? E aí ele falou assim, não, a gente tem que pegar não só pelo resultado, mas pelo desempenho. Né? Ele falou assim, que se o Atlético tivesse jogado melhor, aí sim ele assumiria que ele errou na escalação. Mas na opinião dele, a equipe que jogou foi a melhor equipe, tanto que jogou bem contra o Atlético Mineiro. Eu entendo a visão dele. Eu acho que de verdade o Santos conseguiu criar mais do que eu achei que criaria. O Marcos Leonardo teve chances que ele não costuma ter, e nesse sentido é uma melhora. E eu realmente acho que hoje dá para essa derrota dá para colocar na conta do Marcos Leonardo mesmo, porque ele perdeu gols que um jogador, claro, jovem, verdade, mas são os gols que mudam uma partida. Então eu acho que o Ribeiro tem esse mérito. A minha discussão aqui, né, nesse caso, a coisa que eu discordo é a presença do Luan. Eu acho que ele não foi bem sucedido, assim, mas como falaram também, né? Vai tirar o Luan, vai colocar quem? Talvez entrasse o Lucas Barbosa, eu tentaria o Lucas Pires de lateral esquerdo e o Felipe Jonathan na meia. Acho que tinha algumas outras opções para tentar no intervalo. Enfim, não é a maneira como o Orlando Ribeiro viu o jogo. Eu entendo a posição dele. O Santos de fato fez o primeiro tempo bom e ele acreditou nessa escalação. Vamos ver se. Eu acho que ele demorou para substituir no segundo tempo também, podia ter esperado, tipo, sei lá, só uns 15 minutos. Mas enfim, vamos ver como será esse time para a partida da próxima segunda-feira contra o Juventude, dia 10 às 8 da noite, na Vila Belmiro. Certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de resumo e análise da entrevista coletiva do Orlando Ribeiro, um vídeo que se tornou aí tradicional já. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Obrigado a todos que acompanham nosso canal, que são inscritos. No mais, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e diga o que você está achando do trabalho de Orlando Ribeiro e o que você mudaria nas decisões que o treinador faz. Muito obrigado a todos e para cima deles. Abraço!